Olá, graça e paz. Com o maior prazer, estou aqui compartilhando mais um vídeo, estudo da nossa classe, Vida Plena, da Igreja Batista Rio de Vida, que é a nossa igreja, na qual eu faço parte. E nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Um livro muito interessante. Capítulo 6, do versículo 13 a 17, que diz assim, Efésios 6, de 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Outras versões, permanecei firmes, em outras versões da Bíblia. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, Efésios 6, de 13 a 17. O que vestir uma batalha? É um título sugestivo, Eu acho que um dos autores é Tim Keller, desse livro. Ou seja, ele fala aqui no livro, a vitória é certa, mas a luta não acabou. Qual é a estratégia aos ataques de Satanás, do nosso inimigo? Então, você sabe que quando se usa a palavra batalha, guerra, estratégia, no Antigo Testamento havia várias estratégias militares, Cavavam poços, colocavam piche e óleo fervendo e colocavam fogo, usavam catapultas para arremessar as bolas de fogo, que eles colocavam asfalto, piche, betume, colocavam fogo, colocavam ali, embebedavam a ponta das flechas com veneno ou com fogo, betume, óleo, e que ao arremessar as flechas acertava os inimigos. Usava-se também as armas e as armaduras, do soldado romano. Paulo, naturalmente, ele vendo aqui, o autor, ele comenta no livro, ele usa de vários expedientes, cingir os lombos com a verdade, a couraça da justiça e a oração e espada no Espírito, para que estejais firmes no dia mau, sejam fortalecidos no Senhor. O verbo aqui no texto de Efésios 6, de 13 a 17, no qual nós vamos estudar amanhã na nossa igreja, ele usa o verbo grego no passivo. Ou seja, fortalecendo. Estejais fortalecidos, não no seu capacete, na sua espada, na sua armadura. Ocorre, meu querido, minha querida, que nós vivemos com certeza em guerra e constante batalha. Sejam firmes e fortalecidos no Senhor. A David Carson, que é um comentário bíblico muito bom, que eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, pesado. David Carson,
Manual, comentário bíblico Vida Nova, de David Carson, né? Comentário bíblico, Vida Nova, de David Carson. Então, ele é muito bom, o comentário. Então, ele fala que geralmente numa região, numa terra ali, onde foi escrito Efésios, na época de Paulo, dos apóstolos, eles ali associavam com a magia, né, seres e poderes etéreos espirituais, sobrenaturais ou supranaturais. Eles achavam que os espíritos, os demônios, as entidades estavam ali vivendo no plano astral, entre os ares, nos céus, né? Uma região associada à magia. E usa a palavra aqui cosmocrator, cosmocrata, ou seja, senhores dos poderes dos ares, né? Mas eles associam Jesus mais do que cosmocrator, um poder espiritual, ou anjos, ou demônios, ou seres sobrenaturais, né? Entidades malignas. Eles usam a palavra para Jesus. Paulo usa no texto grego duas palavras, dois vocábulos gregos. Pantocrator, ou seja, é o governador soberano do universo, do cosmos. Está acima de tudo e de todos. Jesus. Ele usa a palavra Kyrios. Kyrios quer dizer o Senhor ressurreto ou ressuscitado. Então, justamente para falar essa questão da batalha, né? E ele usa aqui no texto, né, capítulo 23 de 2 Samuel, versos 8, 9 e 10, assim, falando dos valentes de Davi, os homens poderosos de Davi. Estes são os nomes dos poderosos de Davi, né? Josebe, Basebate, filho de Taquemoni, o principal dos capitães, né? E depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, ou seja, à batalha. E quando se retiraram os homens de Israel, verso 10, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele somente a tomar os despojos. Então, um homem feriu os filisteus, né? Feriu os filisteus e matou grande quantidade de homens, a ponto de a sua mão ficar, né, a sua mão ficar dormente, cansada e agarrada à espada, de ter matado tantas pessoas, né, uma força descomunal, que esse homem, Eleazar, filho de Dodó e de Aoi, entre os varões valentes do rei Davi, né? Os 37 poderosos, ou giborins, valentes de Davi. Isso é batalha física, o exército de Israel junto com o exército dos inimigos e dos filisteus. Mas existe a batalha espiritual, não é? Ele usa aqui armas de defesa e armas de ataque, né? O calçado ou a bota, o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a oração, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito,
para que isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, aos Efésios capítulo 6, ele vai falar, né, do lar, da família, relacionamento em pais e filhos, esposo, esposa, patrão e empregado, servos e escravos e senhores, né? E a questão da armadura de Deus, né? A palavra panoplia é a armadura. Então, Paulo compara, por quê? O capacete protege o quê? Kefale, né? O kepa, cabeça. Capitis do latim. Ele protege o quê? A cabeça, os pensamentos, os olhos, a boca, o ouvido. A couraça do espírito protege o quê? O tórax. A palavra literalmente, né, em grego é tórax. Ou seja, protege o coração, o pulmão, as vísceras, né, o estômago, o intestino. O sapato ou a bota protege o quê? Os pés. O escudo da fé. Se alguém ali joga um dardo ali, uma flecha, uma lança, uma espada, ele usa o quê? O escudo. A gente vê isso nos filmes aí de batalhas medievais, batalhas do mundo antigo. E os comentários bíblicos e os livros estão aí para explicar. E usa também a oração como uma arma. Jejum e oração são disciplinas espirituais, mas são armas também contra as forças poderosas, entre aspas, não em Deus, porque Deus é maior do que tudo. Então, queridos, a lição muito interessante. O que vestir em uma batalha? Olha, eu costumo falar o seguinte, que nós temos que nos revestir e revestir. Porque a gente tem que saber como é o nosso inimigo, nosso adversário, numa batalha, numa guerra, numa luta. As defesas, né, as forças do inimigo, os pontos fortes e os pontos fracos, e as fraquezas do inimigo. E assim também o inimigo, ele também estuda nossas fraquezas e as nossas forças, os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes. Então, se a gente imbuir e cingir com os nossos lombos, com a couraça da justiça, o cinto, né, a correia, o cinto da verdade, qual foi a arma? E quem é a verdade? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está aí o estudo, né? Muito bom. Já estamos concluindo já a carta aos Efésios, na EBD da nossa Igreja Batista Rio de Vida. E estou aqui apenas comentando, né? Um comentário resumido da lição de amanhã. Baseada no texto de Efésios 6, de 13 a 17. E eu convido a você a estudar a Bíblia conosco, juntamente com a nossa igreja. Efésios capítulo 6, de 13 a 17. Que Deus abençoe.